Olá, galera! Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre conjuntos. Vamos começar falando aqui sobre o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, eu até costumo brincar e falar que é o conjunto que o Papai do Céu criou. Então, ele é formado por números que a gente aprende lá desde pequenininho. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e é representado pela letra N. Então, fica fácil da gente conseguir falar sobre ele, tá? Então, aí, representando o conjunto dos números naturais, n é igual a abrir umas chavezinhas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e infinito, porque os números são infinitos. No conjunto n, distinguimos um subconjunto, que é o n com asterisco, que vai ser o conjunto dos números naturais não nulos. Para esse conjunto, é só a gente tirar o zero, tá? Então, é o mesmo conjunto aí acima, só excluir o zero dele, que aí a gente faz o conjunto dos números naturais não nulos. Continuando aí falando sobre o conjunto, agora nós vamos falar sobre o conjunto dos números inteiros, tá? Rapidamente uma representação aí, vamos verificar, que chama-se o conjunto dos números inteiros, o conjunto representado pela letra Z. Então, para representar esse conjunto, nós não vamos falar só de números que o Papai do Céu criou, não. Vai ter números todos esses dos naturais e os seus opostos, tá bom? Então, vai ser lá, começa lá no negativo, vai ser, então, abre chaves e vai ser do infinito, né? Vindo lá do infinito negativo, e aí menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e infinito de novo, tanto para o positivo quanto para o negativo. E aí no conjunto dos inteiros, né, no conjunto Z, destacamos aí 3 subconjuntos, que é o Z+, que é o conjunto dos números positivos, que aí vai ser o próprio conjunto do inteiro, né? 0, 1, 2, 3 e 4, tá? Sem aqueles negativos. O Z-, que aí também é o conjunto dos inteiros sem os positivos, que vai ser do infinito, aí vai fechar lá até o zero. E o conjunto dos números inteiros não nulos, que aí você pode observar que aí, ó, tá? Tem os positivos, tem os negativos e tá sem o zero. Então, a gente verificou 3 subconjuntos dos inteiros. Continuando ainda falando sobre conjuntos, vamos falar um pouquinho dos conjuntos racionais, representado pela letra Q. Ele é o conjunto dos números racionais é formado, então, pelos números que podem ser escritos como quociente de dois números. Quociente é divisão, tá, galera? Como uma divisão de dois números, sendo o denominador diferente de zero, porque não tem divisão por zero. Então, vamos lá. Q, que é a representação do conjunto dos racionais, vai ser igual a divisão de A por B, que são dois números, né? Inteiros, tanto faz se ele é positivo ou negativo, onde A pertence aos inteiros e B também pertence aos inteiros não nulos. Então, B não pode ser nulo. B não pode ser um número que seja zero, porque não tem como fazer divisão para zero, tá bom? Continuando aqui sobre os conjuntos, né? Vamos falar agora do conjunto dos números irracionais. O conjunto dos números irracionais, também chamado de decimais não exatos, eu costumo chamar esse conjunto de conjunto dos números estranhos. Ele é formado pelos números com as seguintes características. Vamos ver as características deles, desses númerozinhos estranhos? Os números irracionais, eles apresentam infinitas casas decimais. Essas casas decimais, elas não são periódicas. O que é isso? Essas casas decimais, elas não formam período, tá? E também não é um decimal exato. Por quê? Porque se ele for um decimal exato ou formar um período, tipo assim, 2,3333, a gente vai conseguir transformar esse número em um número decimal. E aí ele não vai ser irracional. Como eu falei, o irracional é um número estranho e a gente não consegue fazer absolutamente nada com ele. Vai ter aí casas decimais não periódicas, vai ser 2,13597,8, números que não formam períodos, tá bom? E eles também não podem ser escritos sobre a forma de fração, de quociente de dois números inteiros. Então, não tem como a gente transformar ele em fração, tá bom? Até porque, se eu transformo ele em fração, ele não é irracional, ele é racional e aí ele não é estranho, né? A gente consegue trabalhar com fração tranquilamente.
Exemplo de número irracional, a gente tem raiz de 2, raiz de 7, porque se você pôr na calculadora aí raiz de 2, raiz de 7, você vai ver que vai dar um número com casas decimais aí, ó, não periódicas, tá? E o pi também, que o pi é um númerozinho, uma divisão de números. A gente costuma falar que o pi, ele vale 3,14, mas é um 3,14. O 3,14, ele é um decimal exato, então ele é racional. Mas o pi, ele é um número com casas decimais infinitas e não periódicas. Então, ele também se encaixa aí dentro dos números irracionais, tá bom? Para finalizar aí a nossa seção de conjuntos, tá? Vamos falar agora sobre o conjunto dos números reais. É o chamado paizão de todos, porque ele abraça todo mundo. E aí, o conjunto dos números reais, ele é formado pela união do conjunto dos racionais, que é Q, com os irracionais. Por quê? Nos racionais, a gente vai ter inteiros e naturais, né? Porque o racional, ele é divisão de inteiros. E nos inteiros já estão os naturais. Unindo o racional com o irracional, nós vamos ter o conjunto dos números reais. E aí vamos observar aí, ó, os conjuntos numéricos pelo diagrama que eu vou mostrar a seguir para vocês. Então, pessoal, observa aí esse diagrama. A gente está vendo aqui, ó, que dentro, bem lá no interiorzinho, a gente tem o N, que é o natural. Esse natural, ele está contido dentro do Z, que é o inteiro, que está contido dentro do racional. Então, o racional, ele contém o natural e o inteiro. E todos eles estão contidos dentro dos reais. E tem ali pequenininho o I, que também está contido dentro dos reais. E os reais contêm todos esses conjuntos, que é o paizão de todos. Ele não deixa ninguém de fora, tá bom? Então, é essa observação que a gente tem que verificar aí quem está contido em quem. De uma forma geral, né, como eu falei, nós podemos estabelecer essa seguinte relação entre os conjuntos numéricos citados. Nós vemos, então, que o conjunto dos naturais está contido nos inteiros, que está contido nos racionais, que está contido nos reais. Ó, N está contido em Z, que está contido em Q, que está contido em R, foi exatamente o que eu tinha falado anteriormente. E aí, a gente consegue verificar aí essa relação entre esses conjuntos, beleza, galera?